Segundo as crônicas, segundo livro de crônicas, capítulo 34. Os que forem encontrando, se colocam de pé. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos esperar todos encontrarem. Amém. Sigam os versículos que eu vou falando para nós lermos. Amém? Versículo 1 diz: Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Versículo 3: Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Senhor, Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Versículo 8: E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e a Manasseias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para... O versículo 11, irmãos. Perdão. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. Versículo 13: Estavam também sobre os carregadores e os inspetores de todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas eram os escribas e os oficiais e os porteiros. E tiraram eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor. Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. E Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e o deu conta também ao rei, dizendo: Teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor, e o deram na mão dos superiores intendentes e na mão dos que faziam a obra. Demais disto, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Hilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Hilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica,
e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Então Hilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Hasra, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém, na segunda parte, e falaram-lhe naquele sentido. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que os enviou a mim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Portanto, o meu furor se acendeu sobre este lugar, e não se apartará, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, como o teu coração se enterneceu e te humilhou perante Deus, ouvindo as tuas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste os teus vestidos, e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo este mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. A parte B do versículo 33, o último versículo. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra que foi lida aqui esta noite. O Senhor é quem sondas e esquadrinha o coração do homem. Por isso, ó Pai, leva toda a mente cativa ao santuário da Tua glória, e de lá, Senhor amado, envia as Tuas palavras eternas. Deus amado, sabemos que os Teus caminhos são eternos. Senhor, assim como Abacuque, ali no capítulo 3, versículo 6, nos diz que os Teus caminhos são eternos. Pai amado, a Tua palavra é quem nos conduz. Assim, Senhor, como a Tua serva já falou aqui esta noite, necessitamos, ó Deus, buscarmos a Tua face, necessitamos sermos guiados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixes, ó Pai, que esta palavra que está sendo lançada como uma semente em uma terra que é o nosso coração, não venha se perder, Senhor, mas venha prosperar para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentarem. Glórias a Deus. Eu pulei alguns pedaços aqui, irmãos, porque é um texto bem longo, mas que tem um conteúdo
maravilhoso para os nossos dias. Um conteúdo onde nós podemos olhar para a vida deste rei e nos inspirarmos com ele. Josias era neto de Ezequias, que foi um rei de Judá também. Ezequias, que todos, eu creio que conheçam, foi aquele rei ao qual Deus mandou ele consertar a sua casa, senão ele iria morrer. E a palavra de Deus nos diz que Ezequias orou, se humilhou, rasgou também as suas vestes e buscou ao Senhor, e o Senhor lhe acrescentou 15 anos mais para os seus dias. Ezequias foi um bom rei em Judá. Estou falando de Judá, porque neste tempo já era um reinado dividido, onde no norte estava o reinado de Israel e no sul o reinado de Judá. Todos os reis de Israel foram maus, todos. Não teve um que se salvou. Teve o rei, esqueci o nome dele agora, que era casado com Jezabel, rei Acabe. Acabe, em alguns momentos, ele até foi tocado por Deus em seu coração. Ele era o rei de Israel, mas por conta que ele tinha em casa uma esposa que o influenciava negativamente, ele se afastava dos caminhos do Senhor. Então Israel não teve nenhum rei bom, apenas Judá. Judá era onde estava o templo, a casa de Deus, mas de vez em quando via um rei e desfazia tudo aquilo que um rei anterior purificava, tanto o templo como a adoração a Deus, assim como foi feito no tempo do rei Ezequias. Quando Ezequias morre, quem começa a reinar é Manassés. Manassés foi o pior rei de todos os tempos que houve em Judá. Manassés era filho de Ezequias. Manassés começou a reinar com 12 anos de idade. Eu já ministrei isso aqui. Ezequias foi acrescentado 15 anos a ele. O que Deus queria que Ezequias fizesse? Qual era a forma que ele tinha que consertar a sua casa? Era instruir o seu sucessor. Porque Manassés nasceu no período em que Deus deu a mais a Ezequias. E ele não fez assim. Ou seja, não instruiu seu filho para ser um bom rei. Então Manassés foi o pior rei de Judá. Quando Manassés morre, nós vemos aqui que Josias tinha apenas 8 anos de idade. Por decreto, ele era o sucessor ao trono. Mas às vezes nós nos perguntamos, será que uma criança de 8 anos de idade pode reinar numa nação? Não era exatamente assim, irmãos. Quem reinava, quem ia conduzindo aquele reinado era a mãe daquela criança. Ou se não tivesse mãe e o pai também tinha morrido, quem iria conduzir ou era um sacerdote ou era um profeta da época, até esta criança crescer e se tornar um grande rei, um rei que fazia o que era reto aos olhos de Deus. Aqui nós vemos que 8 anos de idade já tinha se passado o período de formação do caráter de uma criança, que hoje os estudiosos dizem que a criança, o caráter de uma criança é formada do 1 aos 7 anos de idade. Se passou dos 7 anos, vai ser muito difícil um pai ou uma mãe formar novamente o caráter desta criança. E Josias já estava com 8 anos de idade.
já estava com o caráter formado. Sabe por quê, irmãos? A própria palavra de Deus, ela nos garante isso. Provérbios 20:11 diz: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é reto, é puro. Então já se sabia que aquela criança futuramente iria ser um bom rei, iria ser um bom homem de Deus, que iria ser conduzido para fazer o que era agradável a Deus, aquilo que subia como um incenso agradável às narinas de Deus. E ele se tornou um grande rei, assim como nós lemos aqui. Mas teve alguns detalhes que aconteceram no meio deste reinado. Nós vemos aqui, nós lemos o primeiro versículo, o versículo 3. No versículo 3, ele já estava na parte A com 16 anos de idade. Já era um adolescente. O que hoje em dia um adolescente ele mais quer? Ele quer coisas tecnológicas, porque hoje é a febre que tem nos nossos dias. Uma criança, um adolescente de 16 anos, muitas das vezes passa mais tempo no seu celular do que fazendo outras coisas que edificam. Um adolescente de 16 anos. Mas nós estamos aqui em um tempo onde não tinha tecnologia ainda. Josias tinha 16 anos. O que Josias fez aqui na parte A do versículo 3? Sendo ainda moço, começou a buscar a Deus. Com 16 anos de idade, aquele jovem ainda era um jovem que se agradava de buscar a Deus. Quem era o seu pai? O seu pai era Manassés. Mas em nenhum momento aqui, irmãos, nós iremos ver Josias sendo chamado de filho de Manassés. Quem era o referencial de todos os reis de Israel e de Judá? O rei Davi. Davi, até no tempo de Jesus, é chamado de pai. Quando aqueles que estavam enfermos clamavam a Deus, ao Senhor Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque Davi era a promessa que estava sobre a sua descendência, que iria vir um grande homem sobre esta terra, que não era apenas um homem, apenas um profeta, apenas um sacerdote, mas era o Filho do próprio Deus, do Deus Altíssimo, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, com 16 anos, este jovem ainda começou a buscar a face do Senhor seu Deus. Na parte B do versículo 3, ele já está com 20 anos de idade. 20 anos de idade é uma idade perigosa em nossos dias. É uma idade que muitos estão experimentando muitas coisas aí no mundo. Eu digo por mim porque quando eu tinha 20 anos de idade, eu ainda estava no mundo, eu ainda estava apegado às coisas do mundo, eu ainda estava iludido com as coisas do mundo. Nem pensava, nem passava na minha mente um dia ser um servo de Deus. Mas anteriormente, ainda quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu tinha um primo que ele era a ovelha negra da família. Às vezes a casa do pai dele ficava em um monte, e às vezes ele chegava tão bêbado, que ele não conseguia subir, então ele dormia ali no meio do caminho. Só no outro dia iam ver ele. E ele se tornou um pastor da igreja batista.
futuramente. E uma vez eu fui visitar a igreja que ele pastoreava na época, e Deus falou tremendamente comigo, ainda jovem, e por pouco eu não aceitei Jesus naquele dia, mas eu falei no meu coração: se um dia eu for servir a Deus, eu vou servi-lo da mesma maneira que o Reinaldo leu aqui em Deuteronômio 6, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu sei que eu poderia dar mais à obra de Deus, eu sei disso, mas eu sempre busco a fazer além daquilo que muitas das vezes me é imposto, porque Jesus Cristo, Ele falou que o servo que faz apenas aquilo que lhe é imposto, diga a si próprio que ele é um inútil. E eu não quero ser um servo inútil, que além de fazer apenas aquilo que me é imposto, ainda eu negligencio aquilo que me é imposto. Então eu busco sempre, e sabendo que eu posso, que eu poderia fazer mais, mas eu sempre busco a servir a Deus de uma maneira digna, de uma maneira ao qual Ele venha se agradar de mim. Sei que eu sou muito falho, eu preciso mudar em muitos aspectos em minha vida, porque não é porque nós ministramos a palavra de Deus que nós somos perfeitos, mas todos os dias a própria palavra de Deus vai nos aperfeiçoando. Tem um grande homem de Deus que ele fala desta maneira: quanto mais eu leio e conheço as Escrituras, mais impuro eu me sinto. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus não é uma pluma, não é um travesseiro, não é uma cama onde você vai ali e se deleita, ali se conforta. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes que faz divisão entre alma e espírito e discerne os pensamentos do homem. Essa é a palavra de Deus. Aleluia! Este jovem ainda, com 20 anos de idade, ainda ouvia os conselhos da sua mãe, ainda ouvia os conselhos dos sacerdotes que estavam ao seu redor, porque com 20 anos de idade, o que ele começou a fazer? A purificar a cidade, a derrubar os altares, quebrar aquilo que era impuro a Deus, ou seja, as imagens esculpidas que tinham ali. Começou a destruir tudo. E eu vejo isso como um crescimento cristão. Ou seja, temos várias etapas. Nós nos convertemos, ficamos com aquela sede de buscar a Deus. Antigamente, quando não tinha minhas filhas ainda, eu costumava às vezes passar quase 12 horas, né, Jéssica, no salão, quando não tinha nada para fazer. O Lucas é prova disso. Quase 12 horas lendo a Bíblia o dia inteiro, porque aquilo me dava cada vez mais sede. E hoje eu ouvi algo tremendo, irmãos. Primeiro, quando eu ouvi, eu fiquei pensando mais ou menos 1 minuto naquilo que eu tinha ouvido. Eu até falei para a Jéssica, falei para ela: você ouviu o que o teólogo falou aí, Jéssica? A gente estava ouvindo um programa sobre teologia. Ele falou assim que o evangelismo, ele deveria ser como um mendigo falando para o outro mendigo aonde
tem pão. Deveria ser dessa maneira, irmãos. Um mendigo falando a outro mendigo onde tem pão. Sabe por quê? Porque ambos estão com fome. Ambos necessitam deste pão que desceu do céu, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Todos nós necessitamos buscar mais e mais a presença de Deus, irmãos. Aleluia! Talvez a mãe deste jovem ainda, Josias, rei de Judá, se lembrasse do que está escrito ali em Eclesiastes capítulo 12, no primeiro versículo. Talvez a sua mãe falasse para ele: Josias, lembra-te do teu Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Foi uma boa mãe que o instruiu. Talvez tinha dias, vamos pensar assim, que ela não podia ir à casa de Deus, mas instruía: vai lá, filho, vai para a casa de Deus, não deixe de ir, ore pela mãe. E nós temos que pensar dessa maneira, temos que ter essa atitude. Quantas famílias têm sido destruídas porque um se esfriou na fé, aí o outro que poderia estar ali para levantar, não, vamos jogar terra em cima. Por isso que a palavra de Deus diz: melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro vem e levanta. Aleluia! Você sabe, irmãos, que um dos termos solteiro é sou inteiro. Sou inteiro para quem? Para quem que o jovem tem que ser inteiro? O jovem não tem ainda, muitas das vezes, aquelas responsabilidades que um casado tem. E você vai ver que quando você casar, sua esposa vai querer o seu tempo todo para você. Todo o seu tempo. Mas é assim, igreja. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7,32, ele diz: olha, preste atenção. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. A parte B, o que ele diz? Quem é casado, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. É algo que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Sermos inteiros para Deus. É um dos termos de solteiro. Ser inteiro. Quando eu me converti, eu já era casado, mas mesmo assim, eu tinha uma sede muito grande, uma sede de buscar a Deus todos os dias. Tinha semana que todos os dias eu e a Jéssica estavam na igreja. Domingo na Comunidade Unida, na segunda a gente ia em oração na Assembleia, na terça oração na Comunidade Unida, na quarta nós íamos visitar uma outra igreja, na quinta Comunidade Unida, sexta vigília até 3 horas da manhã, sábado às vezes a gente subia ao monte, sexta e sábado, e no domingo, Comunidade Unida. Então era uma semana inteira intensa ali buscando a Deus. E Deus, Ele foi muito generoso com a gente, porque, como eu já falei aqui outras vezes, eu e a Jéssica ficamos 7 anos
esperando a nossa bênção, que está ali nos braços dela. E o Senhor foi muito generoso conosco, porque Ele nos deu esta vitória. Versículo 8. Você sabe, irmãos, que antes de eu ler esse versículo 8, teve ainda é sobre o processo de um crente. Quando eu me converti, eu fiquei mais ou menos, fiquei mais ou menos uns 6 meses. Eu tinha muitos CDs, eu trabalhava, fazia bicos de DJ em festas, em aniversários. Então eu tinha muitos CD do mundo, CD de tudo enquanto você imagina eu tinha. Então eu guardei aqueles CDs, estavam todos guardados. E um dia, numa quinta-feira, o Clévio pregou sobre a mulher de Jó, pastor Clévio. Rapaz, naquele dia eu cheguei em casa e falei: Jéssica, ora por mim que eu vou quebrar todos os meus CDs. Um saco de 200 litros, não era nem de 100. Eu peguei um saco de 200 litros que eu tinha em casa, e aquele saco ficou cheio de CD quebrado. E naquele dia eu percebi que verdadeiramente eu estava liberto de tudo aquilo que algo lá no passado me prendia. E Deus, Ele é poderoso para libertar e para fazer muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. O salmista ali no Salmo 119, verso 9, ele faz uma pergunta: como o jovem purificará o seu caminho? E o Espírito Santo ali nele responde: verificando de acordo, vivendo de acordo com a tua palavra, Senhor. Assim, irmãos, nós temos que purificar os nossos caminhos. Não é só os jovens, somos todos nós. Versículo 8. Ele estava com 26 anos de idade. O que ele fez? Do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Jeoacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Qual era o desejo agora, com 26 anos, do rei? Eu não quero ser apenas um rei. Eu não quero ser um servo inútil. Eu quero trabalhar também na casa de Deus. Quero fazer algo na casa de Deus. Então, com 26 anos, ele manda que reedifique, repare o templo. E o que começa a acontecer ali, irmãos? Durante a reparação daquele templo, o que eles encontram ali? O que estava perdido? E eu quero trazer menção à parábola da mulher que perdeu a sua dracma dentro de casa. Dracma quer dizer um valor. A mulher que perdeu o valor dentro da sua própria casa. Quando a Bíblia fala sobre a mulher, está falando sobre a igreja. E onde estava perdido aquilo que eles acharam? Dentro da própria casa de Deus, que era a palavra de Deus, o livro da Bíblia. Tinha se perdido. E se nós olharmos, irmãos, nós não vamos demorar para vermos que em muitos lugares a palavra de Deus ela tem se perdido. Não se prega mais a palavra. A palavra genuína, verdadeira, que transforma o pecador.
Não é uma palavra que traz conforto, mas uma palavra que nos confronta. Por que nos confronta? O que é o avivamento? Avivamento, irmãos, não é quando você sai daqui feliz com quem está ministrando aqui à frente. É quando você sai daqui falando: Senhor, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser desta maneira. Eu tenho sido um crente frio. Antes fosse frio, né, irmãos? Porque Jesus Cristo fala lá para a igreja de Laodiceia: antes seja quente ou frio, mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar sobre vocês. Temos que combater o nosso próprio eu todos os dias. Aleluia! O que representa a palavra de Deus em nossas vidas? 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É para isso que serve a palavra de Deus, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos redarguir, para nos dar direção, para nos dar norte. É a palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus estava perdida dentro da própria casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hilquias, quando acha o livro, vai até Safã, que era o escrivão da época, o escrivão também escriba. Safã, por sua vez, vai até o rei. Fala ali ao rei: olha, rei, tudo que o Senhor ordenou nós estamos fazendo no templo, estamos pintando as paredes, estamos tirando o pó daqui, tirando as teias de aranha dali. Mas temos mais uma coisa, rei, para te dizer. Achamos o livro da lei. Irmãos, quando o Reinaldo leu o Deuteronômio aqui, eu falei o próprio capítulo, o mesmo capítulo que nós iremos ler. Falei: será que o Reinaldo vai ler? Ele leu o mesmo capítulo que eu trouxe aqui para nós lermos também. Sabe por que eu estou falando de Deuteronômio? Porque todos os historiadores, eles confirmam que este rolo que foi achado ali dentro do templo era o livro de Deuteronômio. E eu fiquei me perguntando: Senhor, o que será comoveu tanto o coração do rei ao ponto dele rasgar as suas vestes ao ouvir as palavras deste livro? E eu fiquei imaginando, e algo que eu acho magnífico, e talvez tenha sido isso mesmo que comoveu o coração do rei, está no capítulo 6 de Deuteronômio. Gostaria que vocês abrissem no capítulo 6. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: ouve, ó Israel. E aqui eu quero transformar Israel como igreja. Ouve, ó igreja. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás. Ou seja, é algo, irmãos, que era para meter mesmo lá dentro da sua mente. As inculcarás
Aleluia. Deixa eu me achar aqui novamente. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, bem pouquinho, irmãos, apenas o dia inteiro o pai tinha que ensinar a palavra de Deus ao seu filho, o dia inteiro. Versículo 8: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os seus olhos, e as escreverás nos teus umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, se o pai se esquecesse ali ao sentar na mesa, ao deitar, se ele se esquecesse em algum momento de ler a palavra ao seu filho, ele levava o filho ali para o quarto para dormir. Quando ele voltava, ele via a palavra, um versículo bíblico escrito ali no umbral da porta. Então ele lembrava: peraí, eu preciso ler algo da palavra de Deus para o meu filho. Em todo momento o pai tem que estar presente na educação espiritual também do filho. Mostrar a ele o caminho que ele deve andar verdadeiramente, para que ele nunca se esqueça que um dia o seu pai, mesmo em seus erros, porque isso acontece, irmãos, muito. Quando a mãe fala não faz isso, e o filho vai lá e faz, tem quase 100% do filho fazer aquilo que a mãe proibiu e dá errado. Quase 100%. Porque ele desobedeceu a ordem da sua mãe. Então, todos nós temos que tomar isso como exemplo. Foi lido este livro ao rei. O rei, quando terminou de ler, o rei estava pasmo. A reação do rei foi rasgar as suas vestes. Rasgar as vestes, irmãos, era um sinal de humilhação diante de Deus. Ele se humilhou verdadeiramente. Então ele queria saber qual era a opinião de Deus naquele exato momento. Então ele mandou: vai lá até a profetisa Hulda. Por que o rei mandou ir até a profetisa se tinha vários sacerdotes ali? Eu já falei isso outra vez. Sacerdote não é profeta. Deus falava com os profetas. Sacerdotes faziam o trabalho do templo. Então necessitaria de um profeta trazer algo da parte de Deus. Então foram até a profetisa Hulda, que morava ali um pouco distante. Então Hulda fala da parte de Deus ao rei: olha, todas as maldições deste livro cairão sobre este povo por me desobedecerem e adorarem outro Deus que não seja eu. Quais são essas maldições, irmãos? Eu acho que todos se lembram as bênçãos do capítulo 28 de Deuteronômio, que são 11 ou 13, se eu não me engano, mas as maldições são 33. Ou seja, o camarada tinha muitas bênçãos ali de Deus, mas se ele desobedecesse, as maldições viriam sobre ele, e eram muitas. Então a profetisa falou: olha, essas maldições virão sobre este povo, mas como tu se humilhou diante de mim, isso não acontecerá até o seu reinado acabar, ou seja, até a sua morte. O último versículo que nós lemos, o que diz? A parte B do último versículo:
que ele não se afastou de Deus até a sua morte. Você está vendo, irmãos, como uma boa influência traz uma edificação muito grande sobre a vida de uma pessoa? Se aquela mãe fosse uma má influência, seu filho, ele tinha se tornado um Manassés, ou até pior, o pior rei de Judá. Mas não, aquela mãe instruiu seu filho no caminho que ele deveria andar, e ele andou naquele caminho. Mas o primordial aqui é a palavra de Deus, que ela não se perca dentro dos nossos corações, que ela não se perca aqui dentro dessa igreja, que nós não venhamos buscar apenas movimento, estarmos ativos porque vai ter um movimento. Não, nós temos que estar ativos porque a palavra de Deus nos mantém ativos, caminhando para a nossa eternidade.